psicopedagoga, faço um trabalho, então, com a escola Joadi, aqui, de assessoria psicopedagógica. A gente trouxe hoje um assunto bem interessante, que é a questão da educação dos filhos, do afeto e do limite. Por quê? Porque não existe escola de pai, né? Não existe escola de pai. A gente não aprende a ser pai, né? Quando a gente vê, a gente está grávida, não é verdade? E aparece um bebezinho e a gente tem que educar, criar aquela criança, a gente muitas vezes não sabe nem como é que dá uma madeira, como é que bota no peito, como é que troca a fralda, como é que dá banho. Ninguém nos ensina a ser pai e mãe. E aí a gente vai tentando criar aquele serzinho que coloca nos nossos braços da melhor maneira possível, com todo o amor que a gente tem, né, no coração da gente. Não é verdade? Tentando acertar, fazendo tudo para acertar. Eu sempre digo, né, que pai e mãe nunca erram, se equivoca. Não é verdade? A gente não erra, a gente se equivoca. A gente pode estar fazendo alguma coisa que não está muito de acordo com a pedagogia e tal, mas por puro equívoco. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Cássia, educar o afeto ao limite. Eu amo essa foto. Essa foto, ela circulou pela internet há uns anos atrás, assim, ela foi, eu não sei que ano exatamente, que são os sextos, né? Os americanos. Eu amo essa foto. Acho que essa foto representa aquela coisa da família mesmo, assim, né? Eu gosto muito de arte, eu gosto muito de fotografia. Então, mas algumas fotografias, elas conseguem captar, assim, aquele momento especial, né? Eu acho que essa foto, ela traz isso. Então, eu peguei lá no Google e salvei e gostaria de iniciar, então, a minha fala com essa foto. Muito bem. Quando a gente fala em educação, a gente fala em amor, em afeto, a gente pensa que tem que dar limite, e aí a gente fica naquela balança entre o quanto de amor, o quanto de atenção, o quanto de limite, né? Os meus pais, lá no consultório, os pais dos meus pacientes, eles sempre perguntam para mim, né? Como é que eu vou saber que limite eu dou, se eu estou puxando demais, se eu estou dando muita corda? É difícil para eles entenderem qual é a medida certa, né? Então nós vamos falar de algumas coisas, né? Educar é uma das coisas mais difíceis que tem. Primeiro, como eu falei anteriormente, ninguém aprende a ser pai e mãe. Para ser professor, a gente faz um curso de formação, faz magistério, faz pedagogia. A gente tem uma preparação acadêmica e tal, mas para pai não tem. E os primeiros educadores são os pais. Né? Que é a educação informal. Porque a gente, a criança tem que aprender na escola. Não, gente. A gente aprende desde que nasce, aliás, dentro da barriga da mãe. O feto está lá dentro da barriga da mãe e ele faz isso para tentar chupar o dedo, aí não consegue, depois ele vai tentar de novo. Não é na primeira assim que ele bota o dedinho na boca e sai chupando o dedo, né? Ele tenta várias vezes, até que ele aprende a chupar o dedo lá dentro da barriga. A gente vê isso nas ecografias, né? Às vezes aparece as ecografias do bebezinho lá chupando o dedinho. Então, a gente começa a aprender lá. Todas essas aprendizagens informais, que são antes da escola, que são assistemáticas, fazem parte do nosso processo de aprendizagem.
aprender não é só na escola. Os primeiros ensinantes são os nossos pais, né? Então, nós pais, nós temos muito o costume de dar conselhos. Senta aqui, eu quero conversar contigo sobre tal assunto, né? E aí começa com os sermões, com os conselhos, né? Ok, conversar com o filho é extremamente necessário. Mas, o que é mais importante? É o que eu falo ali, todos os conselhos que eu dou, ou as atitudes do dia a dia? O exemplo, meu exemplo, né? Nunca se deve esquecer que as crianças aprendem mais com o comportamento dos pais que com seus conselhos e lições. A tendência é imitá-los. Nós aprendemos por imitismo. Isso é próprio do ser humano. Por isso que é importante ir para a escolinha de educação infantil. Às vezes a criança não sabe comer sozinha, porque a mãe super protege, né? Super protege e fica dando comidinha na boca o tempo todo, né? Mas ele vai para a escolinha, ele vê o amigo dele da mesma idade comendo, ele pega a colherzinha e vai comer. Então, o ser humano aprende muito por imitismo. Quais são os primeiros modelos? Pai, a mãe, a família. E muitas vezes nós, pais, o que nós fizemos? Nós dizemos uma coisa e fizemos outra. E aí o que vale mais? O que a gente fala? Ou o que a gente faz? Né? Afeto é extremamente importante. Amor nunca é demais. Ai, eu amo demais, eu tenho afeto demais. Não, afeto nunca é demais. O afeto, ele é fundamental no desenvolvimento emocional de uma criança. Quando uma criança se sente amada, ela se sente segura. Ela está confortável naquele ambiente, né? Uma criança que vai para a escolinha e a gente vê, a gente está acostumado a fazer adaptação nas escolinhas de educação infantil, né? Se a criança se sente segura naquele ambiente, se as professoras recebem com afeto, tem toda uma preparação, a criança se sente acolhida. E a adaptação é tranquila. Não é? Não é verdade? Então, assim, afeto nunca é demais. E por mais que a gente ame o filho, ou tenha afeto por ele, ele não vai ser mimado. Ah, eu não vou dar muito afeto, não, né? Porque ele vai ficar mimado. Não, gente. Amor e afeto nunca é demais. A gente costuma muito beijar e abraçar os filhos quando eles são pequenininhos, né? Eles são pequenininhos, a gente beija e abraça bastante, né? E daí depois que eles crescem, a gente para de beijar. A gente para de abraçar. Por que mesmo? Onde é que está escrito isso? Eu continuo fofando a minha. Ela não gosta muito. Mas eu continuo fofando. Gente, a gente tem... parece vergonha de demonstrar afeto. Não é verdade? Às vezes as pessoas não têm vergonha de xingar alguém na rua. Já até falar nome feio, né? No trânsito. E tem vergonha de abraçar um amigo, né? De dar um beijo na amiga. Demonstrar coisas boas. Algo está errado nisso. Essa cultura alemã tem um pouco disso, né? Sempre que eu tenho um lado alemão, né? Tem um lado
do Schroeder, que não está mais no meu sobrenome, né? Porque é da minha avó. Eu conheço um pouco da cultura alemã, assim. Ainda bem que o meu altafilho tomou conta, assim, os italianos são mais assim, né? Mais afetivos. Então isso é extremamente importante, porque às vezes as pessoas não... Tem pessoas que precisam se sentir abraçado para se sentir amado, né? Tem várias formas, né, de a gente expressar o amor. Tem até um livro que fala das linguagens do amor, né? Tem gente que gosta de elogiar, tem gente que gosta de abraçar, beijar, tem gente que gosta de dar presente, né? Então tem gente que só se sente amado se for abraçado, se for beijado. A gente não sabe como é que é a forma de pensar e de sentir do outro. Se a minha linguagem de amor é de ganhar presente, eu vou dar presente para as pessoas para demonstrar o meu afeto e o meu amor. Mas eu posso encher a Marisa de presente. E a forma dela não é de dar presentes. Então ela não se sente amada. Porque a forma dela é de abraçar, de beijar, sabe? É do contato físico mais. Se bem que existe toda uma teoria do abraço aí, que o abraço pode até fazer com que a gente produza mais neurotransmissores, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, nossos neurônios são as células do nosso cérebro, produzem substâncias químicas chamadas neurotransmissores, tem 23, 24 tipos de neurotransmissores que são produzidos lá no nosso cérebro. Existe toda uma teoria aí que se a gente ficar abraçando uma pessoa por 20 segundos, os nossos neurônios disparam uma produção extra de neurotransmissores. E que abraços podem ajudar muito em processos de depressão, por exemplo, que é a falta de serotonina. E a gente vê isso, né, por experiência própria, né? Tem gente que vem e dá aquele abraço gostoso na gente, que parece que é remédio, né? Não é? Parece que é remédio, aquele abraço que parece que é remédio, porque a gente se sente bem depois dele, não é verdade? Então deve ter algum fundamento essas pesquisas, né? Bom, a gente estava falando que as crianças vão crescendo e a gente para de abraçar, de beijar. É claro que conforme elas vão crescendo, a gente tem que mudar a forma que a gente trata, né? E isso acontece muito também, né? Nós pais, nós temos a tendência de achar que os nossos filhos são sempre crianças. Do conhecimento dele, das etapas do crescimento dele. Então, uma técnica que a gente usa numa idade, ela não necessariamente vai funcionar se a criança tiver uma outra idade, porque ela vai estar numa outra fase do desenvolvimento. Tu não vai tratar uma criança de 4 anos do mesmo jeito que tu trata uma criança, um menino de 10 anos. É outra fase do desenvolvimento. Isso é muito comum agora, sabe? Nós estamos numa fase que as pessoas têm poucos filhos, né? É uma legião de filhos únicos, no máximo 2. E aí, quando se tem, eu vejo isso nas mães de filhos únicos, parece que as mães não querem que as crianças cresçam, né? Porque elas vão perder o bebê. Eu sou mãe de filha única, eu sei disso. É difícil ver um filho crescendo, porque parece que a gente vai perder. Só que a gente perde o bebê, a gente ganha a criança. A gente perde a criança, a gente ganha um adolescente. A gente perde o adolescente, a gente ganha uma amiga, a gente ganha uma parceira. De viagem, de restaurante, de shopping, de cabeleireiro, né? Se é menina, não é verdade?
gente vai lá e bota o protetor de tomada. Mas a gente diz que não pode. Porque faz dodói, enfim, a gente fala a linguagem deles. Mas a gente avisa e dá o limite. Certo? Com o tempo, eles ajudam o seu filho a administrar o próprio comportamento. Então, o que é o limite? O que é o limite? O limite é um estruturador psíquico. O que significa isso? Uma criança que é educada sem limite, ela não vai se estruturar bem psiquicamente, ou seja, não vai ser um adulto emocionalmente saudável. Mas aí, qual é o limite? Qual é o limite? Como que a gente sabe qual é o limite para dar para um filho? Quanto menor a criança, mais estreito o limite. Se uma criança está recém caminhando, começou a caminhar com um aninho e pouquinho, né? Ela tem que ficar na mesma peça no campo de visão da gente, né? Tu não vai deixar uma criança solta numa outra peça da casa sozinha, né? Muito bem. Então, a criança tem um aninho e pouco, ela tem que ficar na mesma peça. Então, ela vai entender que aquele limite daquele cômodo da casa é um limite seguro para ela. E aí ela já vai saber quais lugares que são seguros daquela peça e quais não são, onde ela pode mexer, hoje ela não pode, porque a gente vai ensinar. Quando ela se sentir segura ali e ela crescer um pouquinho, a gente vai alargando os limites. Ele pode ir para a peça do lado, por exemplo, que é o quartinho dele. Deus que esteja, claro, tudo protegido, se é edifício, né? Rede, enfim. E conforme a criança vai crescendo, a gente vai alargando esse limite. E a criança vai se sentindo segura. Depois, maiorzinho, ele pode brincar no pátio da casa. Depois que ele fica maiorzinho, ele pode ir na calçada. Depois ele cresce mais um pouquinho, ele pode ir no vizinho, brincar com o menino do vizinho. Depois ele pode ir no armazém da esquina. Vocês estão entendendo? Que é passo a passo. Se a gente fizer esse processo de uma forma tranquila, sempre explicando os perigos, os motivos, tu só pode ir até aqui. A criança vai se estruturar bem, psiquicamente, ela vai ser uma criança segura. Se o meu pai deixou eu ir para o pátio da minha casa, o meu pátio da minha casa é seguro. Se a minha mãe deixou eu brincar na casa do meu vizinho, lá é um lugar seguro. E essa criança vai se constituindo bem. E com saúde física e emocional. Então esse é o segredo do limite. Eu falei do afeto. Afeto sem limite. E o limite bem definido. Bem definido. Até ali tu pode ir. Se nós criarmos uma criança assim, vai ser um adolescente que não vai sair por aí bebendo todas, fumando todas, porque ele vai ter limite. Pra tudo. Eu não vou precisar dizer pra ele, tu vai lá na festa, mas tu toma só uma cervejinha, 2 cervejinhas. Não toma tudo, toma todas. Tu nem precisa falar isso. Porque ele vai saber o limite dele. Porque a gente dizer não toma é bobagem, né? Vamos combinar que dizer isso para adolescente, quanto mais não a gente disser, pior, né? Eles vão lá e vão fazer exatamente o que a gente disse para eles não fazer, né? Que é uma fase de dizer que não.
Vocês estão entendendo a importância do limite lá na infância, desde a infância? Não adianta eu não ter dado limite para o meu filho durante toda a infância e na adolescência chegar no meu consultório e dizer: Magda, eu não aguento essa criatura, não sei o que eu faço. Aí chega lá um adolescente de 16 anos completamente sem limite. Ah, não tem jeito mais, Magda? Tem, mas vai custar caro. Vai custar umas boas sessões. Um bom trabalho. É o que está acontecendo normalmente. Porque os pais saem de casa, trabalham o dia todo e compensam isso, dando tudo que os filhos querem, inclusive fazendo todas as vontades e não cobrando limite nenhum, para compensar a falta que eles fazem em casa. Aí estão errando 2 vezes, né? Ou se equivocando 2 vezes. Estabelecidas regras, é importante ter constância em sua aplicação. Se elas mudam cada dia ou se são exigidas só de vez em quando, a culpa pelos deslizes será do pai, não do filho. Então, assim, a gente constrói as regras da casa, aqui isso pode, isso não pode, tem que acordar tal hora, tem que dormir tal hora. Não adianta colocar regras se tu não vai cumprir. Se tu não tem condições de bancar as regras que tu construiu para tua casa, nem construa. Não diga que vai deixar a criatura 1 mês sem computador, se tu não vai conseguir manter isso, se tu vai ficar com pena e vai dar o computador no segundo dia. Então é melhor que tu deixe, vou te deixar 2 dias sem computador. Porque daí perde o respeito e não vai confiar mais. Então não adianta construir regras se não for para seguir, tá? Há 2 coisas que a experiência deve ensinar. Eu gosto muito dessa frase. A primeira é que se torna indispensável corrigir muito. A segunda é que não se deve corrigir demais. Agora eu fico pensando, meu Deus, a Magda pirou agora, né? Como assim? Só um pouquinho, volta lá, querido. Quero pensar mais sobre isso com eles. 2 coisas que a experiência deve ensinar. A primeira é que se torna indispensável corrigir muito. Então, tem que corrigir muito. E a segunda é que não se deve corrigir demais. Gente, eu estou falando em medida certa. E quando eu falo em medida certa, não era um programa aquele que dava no Fantástico, né, de emagrecimento, né? A medida certa, gente, é o limite. Que não pode ser muito estreito e não pode ser muito largo. Estão entendendo? Porque se eu for extremamente exigente com meu filho, cobre demais, exija demais, primeiro ele não vai dar conta, ou ele pode dar conta, mas isso causar um sofrimento muito grande, porque ele tem que ser o melhor de todos, né? E o perfeito. E isso não é. E a gente não pode exigir dos filhos o que a gente não é, né? Não é verdade? Então a gente não pode exigir tanto assim. Se eu for extremamente autoritário com meu filho, ele não vai me contar as coisas que está acontecendo com ele, né? Se eu digo para minha filha assim, olha, tu não pode transar antes de casar. Não pode. Eu não quero. O que vai acontecer? Ela vai arrumar um namoradinho. Ela vai transar com um namoradinho. E ela não vai estar preparada para isso. E ela vai acabar ficando grávida na adolescência. Agora, se por outro lado eu chegar para minha filha, olha, isso é da vida, o dia que tu encontrar alguém que tu ama, né? Toda aquela conversa, né? A mãe não quer que tu saia transando com todo mundo,
que a gente tem que se respeitar o nosso corpo, né? Nos valorizar, bababi, bababá. A hora que tiver para acontecer essas coisas, que está no momento deles estarem, que eles estão preparados para isso, eles vão conversar com a gente. A gente vai poder orientar, levar no médico. Não é verdade? Além de criar um clima de confiança entre o teu filho, tua filha e tu. Porque é isso que a gente tem que fazer. Não adianta dizer para um adolescente: eu vou deixar tu na festa, mas tu não bebe. Gente, ele vai beber, em algum momento ele vai beber uma cerveja com os amigos. Ele vai. Não vamos ser ingênuos. Isso vai acontecer. Só que nós temos que preparar. Porque a gente não tem como ficar 24 horas do lado deles, protegendo de todos os perigos. Não temos. Encoraje seu filho a se tornar independente. Gente, muitos pais erroneamente associam a busca por independência à rebeldia, à desobediência e ao desrespeito. Para que a gente cria os filhos? Para a gente? Para ficar embaixo da asa da gente? A gente queria, né, que eles ficassem. A gente queria que eles ficassem. Uma das nossas tarefas enquanto pai e mãe é desenvolver a autonomia do nosso filho. Tem até um texto muito interessante que é a mãe desnecessária. Está ouvindo falar? Procurem na internet, vocês vão lá, põe a mãe desnecessária lá no Google, vocês vão achar. A melhor mãe é a mãe desnecessária. Né? A mãe que se torna desnecessária. Né? Já leste? Hoje não precisa mais de mim. Eu não sou mais necessária. É horrível pensar isso enquanto mãe. Não precisa mais de mim. Né? Mas por quê? Porque a gente já fez o nosso trabalho. Eu brinco, né? Eu sempre digo: eu vou ser tua mãe até quando eu morrer. Vai ter 50 anos, eu vou continuar sendo tua mãe, tu tem que me ouvir. Né? Eu continuo dizendo isso. Mas, na verdade, aquele alicerce já está feito. Né? Certo? Faça elogios com mais frequência do que críticas. Gente, isso é incrível. O que a gente faz? A gente pega o boletim do filho, tá? Ele tem 8 notas azuis, acima da média, né? Que agora não tem mais isso, mas só para dar um exemplo, né? E 2 abaixo da média. O que a gente faz? O que a gente faz? A gente dá um xixi, né? Como assim? Ficou mal em 2 disciplinas. Com abaixo da média em 2 disciplinas. Quer dizer, tem 8 que ele foi bem. O que a gente faz? A gente critica primeiro. Normalmente a gente nem elogia depois, né? A gente já fica brava, já deixa de castigo, enfim, né? Mas não é. A gente tem muita dificuldade para elogiar. Esses dias eu estava atendendo uma paciente minha adulta e a gente estava falando sobre isso, né? É tão fácil a gente criticar, né? A gente critica o tempo todo, mas a gente não elogia. Eu acho que a prática do elogio, não só com o filho, viu, gente? Com a esposa em casa, com o marido, né? É uma prática muito interessante. Se a gente põe o marido para lavar a louça, ele vai lá e lava a louça. Daí ele lava toda a louça e deixa a pia toda respingada. O que a gente faz? Lavou a louça, mas o que adianta? Ficou essa pia toda molhada. Não é isso que a gente faz? Tu limpou tudo, só deixou o fogão todo sujo. Não adianta. Viu? E ele descia, mas eu não consegui fazer. Exato. Ele desculpa, mas tá bom. Exatamente.
E em vez da gente elogiar que a criatura lavou toda a louça, a gente fala da pia que... Gente, não é mais fácil pegar um paninho, secar a pia e dizer, amor, que coisa boa, tu lavou toda a louça. Eu estou usando uma técnica lá. Depois que eu vi uma foto no Facebook dizendo que um homem lavando a louça não tem coisa mais, como é que a gente diz? Afrodisíaca que ver um homem lavando a louça. Agora eu apliquei essa, meu marido está expert em lavar a louça. Final de semana eu não lavo mais a louça lá em casa, porque ele acreditou. Puxa vida, claro que eles estão meio filmando aí. Depois tu corta essa, tá, Thomas? Eu edito depois. Edita essa parte aí. Gente, por quê, gente? Porque eu descobri isso. E claro que ele não faz perfeito. Às vezes eu tenho que pegar outra coisa lá e lavar, porque tá tudo meio engordurado, sabe? Né? Mas que bom! Ele tá feliz porque ele tá ajudando, e ajudando mesmo, né? Que meu marido ainda é daquela, né? Enfim. Ele fica feliz e eu fico feliz também, porque ele está contribuindo com o trabalho. E isso a gente faz com os filhos, gente. A gente não elogia. Elogia. O menino não sabe ler e escrever ainda. Ele já devia ter aprendido a ler e escrever. Né? Eu critico. Ele é ruim em matemática, mas o menino escreve super bem, ou desenha super bem. Aí, em vez da gente elogiar que ele desenha super bem, ou que ele escreve super bem, não, eu falo, matemática vai super mal. Tá? Então, assim, vamos fazer mais elogio do que críticas. Vale para todas as pessoas. Certo? Seja coerente. Se as regras do jogo mudam a cada dia, foi o que a gente falou, né? Ou são esquecidas, a culpa pelo mau comportamento dos pais e não da criança. Então, as regras têm que ser coerentes e a gente tem que ser coerente com as regras que a gente construir junto com eles. Evite castigos físicos e agressões verbais. A punição é necessária, mas acompanhada da violência, ela tem efeito nocivo a curto e longo prazo. Gente, não se faz mais isso. Não se bate. Uma palmadinha. Gente, não se bate. Não se bate em criança. A agressão física nunca foi forma de educar. Os nossos pais, nossos avós faziam isso porque era a única maneira que eles sabiam. Eles não sabiam educar de outra forma. Mas nós já sabemos que isso não funciona. Castigo funciona, Magda? Eu não chamo de castigo. Eu chamo de sanção. Qual é a diferença de castigo e sanção? A sanção, ela tem a ver com a arte que a criança fez. Por exemplo, sujou, limpou, estragou, consertou, quebrou, tentou consertar, né? Claro, tem coisas que não dá, mas enfim. Bateu no colega, tem que fazer ele entender e pedir desculpas. Aí faz sentido, gente. O que acontece? A gente dá castigos que não faz sentido com a arte que a criança fez. Isso não tem lógica para a criança. A gente não ensina as crianças assim porque não tem lógica. Né? Tipo assim, bateu no colega, aí fica sentado 2 minutos lá. Isso não faz sentido. Ou bater no colega da matute, qual ele? Tem gente que faz isso, né? O filho bate no colega, daí apanha em casa para bater no colega. O que a gente está ensinando? Exatamente a bater, né? Normalmente uma criança que bate nos outros, não os pequenininhos, né? Os pequenininhos é normal, mas assim, já em idade de primeiro ano em diante, né? Eles se reproduzem quando eles vivem em casa. Eles batem no colega porque o pai bate neles, ele bate na mãe. E aí é assim. Eu já ouvi isso com pais, assim, se o meu filho apanhar, eu chego em casa e bato
Castigo físico, gente, não funciona. Violência não funciona. Tá? A gente tem que conversar com a criança quando aconteceu uma coisa errada. Conversar, fazer ela entender o que aconteceu. Fazer ela entender que aquilo não é certo, que magoou o colega, que machucou o colega, que a mãe ficou triste, ou, enfim, de acordo com a arte que a criança tem, certo? Explique suas regras e decisões e ouça o ponto de vista de seu filho. Ele aceitará suas ordens com mais facilidade se entender que elas fazem sentido. Gente, chega uma hora que a gente tem que discutir as coisas com eles. As crianças de hoje não são mais as crianças de antigamente. A gente tem que colocar as regras, discutir as regras com eles e explicar o porquê daquilo. Olha, não vou deixar tu dormir na casa do coleguinha tal, por isso. Eu não quero que tu durma às 2 horas da manhã, porque tu vai ter que acordar às 6 horas da manhã. Enfim, explicar tudo. Crianças precisam dormir, no mínimo 8 horas por dia. Tem que explicar. Eles têm que entender que faz sentido aquilo. Que aquela regra tem um porquê. Que não é só porque vocês querem. Certo? Trate seu filho com respeito. A criança trata os outros da forma como é tratada pelos pais. Gente, isso a gente vê lá na escola. A gente diz, educação vem de casa. Vem. A gente vê lá na escola o que a criança vive em casa. Mesmo que a gente não saiba o que acontece lá dentro da casa de vocês, o filho de vocês traz, reflete. Uma criança que é criada com afeto, com carinho, ela vai ser uma criança querida com os outros. E quando ele muda de atitude na escola, a gente já sabe que está acontecendo alguma coisa. Um problema na família, né? Enfim, alguma coisa está errada com aquela criança. Eles refletem, eles reproduzem o que eles vivem. A gente reproduz o que a gente vive. Deixar para o dia seguinte. Todo pai está sujeito a explosões de raiva, principalmente quando se encontra sob algum tipo de estresse. Nessas horas, o melhor é respirar fundo e dizer algo como: estou muito irritado hoje, a gente conversa amanhã. Quantas vezes, pessoal, que os filhos da gente colocam a gente em umas situações assim que a gente não sabe fazer. Eles deixam a gente louco às vezes, né? Quando a gente tem mais de um filho, principalmente. Meninos, principalmente, são mais danados, né? Eles deixam a gente louco. Quem disse que a gente precisa tomar uma decisão naquele momento? Não, gente. A pior coisa que a gente faz é tomar uma decisão importante quando a gente está com a cabeça quente, né? Isso vale também para as outras relações, para os relacionamentos de marido e mulher, relações de trabalho. Se tu tá completamente descontrolado, bravo, estressado, amanhã nós conversamos sobre isso. Ou mais tarde a gente conversa sobre isso. Daí a gente vai pensar sobre aquilo, analisar a situação com a cabeça fria, né, racionalmente, e tomar mesmo a decisão. Porque se a gente tomar a decisão com a cabeça quente, no momento de estresse, lá com o filho, ou com o marido, com a esposa, ou no trabalho da gente, o que acontece? A gente vai tomar uma decisão emocional. E algumas decisões em nível emocional, a gente pode se arrepender pro resto da vida, né? Falar coisa que a gente não deve, fazer coisas que a gente não deve, enfim. Tá? Então não tem nada demais dizer, amanhã nós conversamos sobre isso. Ó, hoje eu quero dormir, nada com uma boa noite de sono, mas aí tu vai pensar, né? E aí tu vai tomar a decisão em relação a uma arte que o filho fez ou alguma outra situação. Honestidade, gente. Dificilmente, eu não vou dizer que não exista, né? Mas dificilmente uma criança criada num ambiente onde a honestidade é um valor importante vai ser um sujeito desonesto, né? Não estou dizendo que não tenha exceções, mas
empatia, autoconfiança, e todos esses itens, agora você pode trocar, a combinação de tudo isso produz pessoas com curiosidade intelectual, motivação para aprender, se desenvolver e vontade de produzir e se socializar de forma sadia, longe das drogas e do álcool. Vocês estão entendendo que todos aqueles valores ali são valores de uma pessoa bem estruturada emocionalmente, psiquicamente. Não é verdade? E não é da noite para o dia que a gente faz isso, gente. É desde lá, do início, desde o bebezinho. Envolva-se com a vida do seu filho. Gente, a gente se envolve. Normalmente eu falo isso, né? Mas é mais fácil a gente se envolver na vida dos filhos quando eles são bem pequenininhos, assim, na educação infantil, né? A gente vem na escola, a gente reclama da professora, a gente conhece bem a professora. Depois, quando a criança vai crescendo, a gente começa a achar que eles podem fazer tudo sozinhos e deixa eles de mão, né? Então, a gente precisa se envolver sempre na vida do filho. A falta de monitoramento aumenta os riscos dele se envolverem com coisas, com pessoas que a gente não gostaria, né? Quando ele começa a sair com os amiguinhos já, né, para as festas, eu preciso conhecer quem são os amigos, né? Eu vou dormir na casa do fulano. Quem é fulano? Quem é a fulano? Né? Quem são? Quem é a família? Né? Então a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo com eles. A gente tem que saber onde o filho da gente está. Não é porque ele é adolescente, tem 16, 17 anos, que a gente não precisa mais. Até depois, gente. Aí alguns adolescentes dizem assim, eu já vou fazer 18 anos. Aí, gente, qual a diferença de 18 para 19? Para mim, não tem diferença nenhuma. Né? Quando tem 19, quando tem 20, tu quer saber onde é que teu filho está. Com quem ele está. Se eu estiver envolvida na vida do meu filho, eu vou saber quem são os amigos dele. Né? O que eles estão fazendo? Do que eles gostam? Que música que eles gostam de ouvir? Que livro eles estão lendo? Se é que estão lendo? Que jogo que eles estão jogando no computador? Que sites que eles estão acessando no computador? Agora há pouco ainda teve a questão, a saída do jogo Baleia Azul, né? Enfim, toda essa discussão, ainda fiz parte de uma mesa lá em Novo Hamburgo, de discussão sobre aquela série, né? 13 Reasons Why e o jogo Baleia Azul, e a gente falava sobre isso. Gente, nesse mundo, a gente tem que ficar de olho. Vocês podem sim dar uma olhada no computador dos filhos de vocês adolescentes, para ver o que está rolando. Vocês podem sim, vocês têm o direito. A gente tem o direito sim, porque é para proteger. Eles têm liberdade, já passo, querido. Eles têm liberdade, eles têm a autonomia até um certo ponto. Mas nós temos a obrigação de protegê-los sim. E se a gente não souber o que está acontecendo na vida deles, eles podem estar se envolvendo, sendo envolvidos por coisas muito tristes. E aí depois não adianta ficar chorando leite derramado, né? Fala. Eu queria saber se eu fiz errado quando meu filho de 11 anos estava com o celular. Nessa época da Baleia Azul, eu conversei com ele, pedi para ele o celular, posso ficar com o teu celular de noite? Daí ele pegou e disse, não mãe, o meu celular não vou dar para ti. Eu disse, não filho, mas é por causa dessa Baleia Azul mesmo que está sendo, dá o celular para mim de noite. Ele pegou e deu o celular para mim, ele não quis mais celular. Eu fiz errado ou fiz certo? Minha querida, não é uma questão assim de fazer certo ou fazer errado. Mas eu acho que o mais adequado seria ter conversado com ele. Meu filho, tu já ouviu falar nesse jogo, Baleia Azul?
E aí, trazer essas discussões para dentro da casa da gente. Não adianta fazer de conta que não existe, gente. Isso é botar para baixo do tapete. Né? Agora parece que está rolando um outro jogo aí que costura o corpo. Vocês já ouviram falar? Já? Não me lembro o nome agora. Que eles costuram o corpo. Costuram. Não me lembro o nome, eu vi essa semana isso. Então, assim, a gente tem que trazer essas discussões para dentro de casa, gente, para poder orientar. Assim como o assunto de drogas, de sexo. Não adianta fazer de conta que não existe. Porque existe, está aí. Entende? O mais adequado era conversar e dizer, meu querido, esse jogo é um jogo muito perigoso, né? Está acontecendo isso. Tem alguns jovens que estão se suicidando. Então, se por acaso alguém te convidar para jogar isso, por favor, tu fala para a mãe, tu não entra, tu fala com a mãe, que a gente vai tomar as providências. Entende? Esse... É o borda-pele. Borda-pele. Borda de bordar. Borda-pele.